espero que eu possa contribuir com alguma coisa para o aprendizado de vocês. Agradecer também a minha orientadora, a doutora Núbia, e agradecer porque em momento algum você se furtou do atendimento quando necessitei, e agradecer também pelo ensinamento, tanto em sala de aula quanto na prática jurídica, e saber que você falar que você traz consigo a ética, a honestidade e a humildade, que são qualidades que engrandecem a profissão do advogado, e que jamais vou esquecer dos tempos que passamos juntos, e vou me espelhar no que aconteceu de bom com a gente para trilhar esse novo desafio. Agradecer também a Evelyn, a orientadora, tá? Obrigado. E falar que pelo pouco tempo que a gente convive, mas pude observar que você ser uma pessoa solícita, tá? E uma pessoa assim, prestativa e compreensiva no tratamento dos acadêmicos de direito na prática jurídica. Agradecer também ao professor Alcides, dizer que é um prazer muito grande ter na minha mão. E, por diante do pouco que conheço, pude observar ser uma pessoa de compromisso em ministrar o melhor para os seus alunos e ser um profissional de grande sabedoria. Bem, o meu tema é o Tribunal do Júri e a participação do juiz leigo. Escolhi esse tema porque fiz parte do Conselho de Sentença da minha cidade muito tempo e tive muita dificuldade e aproveitei para fazer uma pesquisa para aprofundar por que surgiu, por que o jurado participa no Tribunal do Júri. E na minha pesquisa eu voltei, pesquisei até mesmo assim, onde o povo julgava o próprio povo. E na Bíblia eu pude observar desde a época de Moisés, em que ele tirou o povo de Israel do Egito e levou para o deserto. Então Deus deu autoridade a Moisés para ele julgar o povo. E deu autoridade a ele também para que ele escolhesse dentro do povo pessoas que tinham capacidade de julgar. Porque era muita gente, então ele escolheu pessoas para ajudar ele na administração. Então desde aquela época a gente já via a participação popular no julgamento do povo quando praticasse algum delito. Pude observar também na minha pesquisa que em Israel uma juíza, o pessoal às vezes reclama muito de que a mulher não participa, mas naquela época já tinha uma juíza, que era Débora, esposa de Lapidote, que ela já julgava o povo de Israel naquela época. E teve uma época da história também que quem julgava o povo era o próprio rei, o monarca. Podemos visualizar a figura de Salomão, que além de ser rei, ele também era juiz, ele julgava as causas do povo. Em 1 Reis 3:28, na Bíblia fala que todos Israel viu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Caminhando mais adiante com relação ao período histórico, podemos citar também o Tribunal dos Seriastas, na Grécia Antiga. A Ilhéia, onde mais de 600 pessoas se reuniam, pessoas cidadãos, para julgar os crimes mais graves. Também houve a época das ordálias, que é uma época até meio cômica, porque o cara, a pessoa quando praticava um certo delito, ele era amarrado em grossas pedras e atirado ao mar. Se viesse um anjo e salvasse ele era considerado inocente, mas se o anjo não aparecesse, que obviamente muito difícil aparecer, ele era tido por condenado. Só que esse ritual foi abolido em 1215 pelo Concílio de Latrão. O Tribunal do Júri também ele teve uma ideia mística vindo na Inglaterra, que lá eram 12 jurados. E esses jurados, eles achavam que por escolher 12, que simbolizavam os 12 apóstolos de Cristo, eles recebiam o Espírito Santo e o que eles decidissem ali era a vontade de Deus. Então eles achavam que o veredito que era dado ali era Deus que estava mandando, se era para sofrer, se era para condenar. E no júri brasileiro ele teve influência no inglês e no júri francês também. E às vezes perguntando assim, às vezes você pergunta por que uma pessoa da sociedade vai julgar, vai participar do tribunal do júri, mas é a forma mais democrática para o povo julgar o seu povo, tá? Exercendo assim a verdadeira democracia, que são 7 consciências, 7 afetos, 7 pensamentos diferentes para julgar uma mesma causa. O objeto do tribunal do júri é um dos crimes dolosos tentados e consumados contra a vida, e ele tem disposição na nossa Constituição no artigo 5º, inciso 38. O termo júri, ele vem de juramento,
que antigamente o pessoal falava eu juro, hoje em dia acabou com isso. Hoje em dia no Tribunal do Júri, o jurado ele assume um compromisso, que eles falam o compromisso lá e ele levanta a mão e fala assim no primeiro. E consiste em nome da lei, consigo-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Aí nesse momento o jurado levanta a mão e fala assim para o meio. O Tribunal do Júri foi criado na iniciativa do Senado quando o Brasil ainda era colônia. Mesmo antes da Constituição Imperial, ele já tinha, e nessa época o Tribunal do Júri ele era competente para julgar os crimes de imprensa. E posteriormente ele veio a julgar os crimes contra a economia popular. Hoje, ao redor do mundo, 57 países já são abertos ao Tribunal do Júri. E temos ainda o Japão, que está na iminência de inserir o Tribunal do Júri no seu ordenamento jurídico. A origem constitucional do Tribunal do Júri se deu com a Constituição Imperial de 1824, sendo amparada por todas as respectivas, com exceção da de 1937, que foi uma Constituição otorgada, que foi na época da ditadura Vargas. E até houve uma discussão se o Tribunal do Júri teria sido banido do ordenamento jurídico brasileiro. Só que veio o decreto 167 de 1978, ele voltou a mencionar o Tribunal do Júri e ainda dando possibilidade ao julgador de alterar o veredito dos jurados quando a decisão deles fosse contrária às provas dos autos, surgindo assim o Instituto da Apelação, que na época era um recurso dirigido ao Tribunal de Apelação. O Tribunal do Júri ele é considerado cláusula técnica, não pode ser substituído nem por lei complementar. E também o Tribunal do Júri ele é amparado pelos 4 princípios que tem disposição na Constituição, no artigo 5º, inciso 38, que é o princípio da plenitude de defesa, que abrange tanto a ampla defesa quanto o contraditório, tá? Que ele provê todos os meios do réu buscar para a sua defesa, tá? O sigilo das votações, porque o jurado ele não pode de maneira nenhuma expressar o seu voto, nem para o companheiro que está do lado, tá? A soberania, o princípio da soberania dos vereditos, que consiste meio controverso, porque a questão da soberania dos vereditos é o seguinte, porque às vezes o que é decidido no Tribunal do Júri, muitas das vezes há um recurso e esse julgamento volta a se realizar. Às vezes por algum recurso, e podemos citar também até o protesto por novo júri, que está na iminência de ser banido do Tribunal do Júri em virtude do assassinato da irmã Dora, que em primeira instância, no primeiro julgamento, o Italmir ele foi condenado a 30 anos, aí pelo fato de ele ter sido condenado há mais de 20 anos, ele voltou ao júri novamente e da segunda vez ele foi absolvido. Então, por essa forma, a Câmara, o Congresso Nacional já votou essa lei, só está aguardando a sanção presidencial para que o protesto do novo júri seja banido do Tribunal do Júri, justamente por causa disso aí. Outro princípio é a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Só que essa competência também, ela não é uma competência absoluta, é relativa, porque as pessoas que têm a prerrogativa de função, como os prefeitos, governadores, os magistrados e os promotores públicos, eles não serão julgados pelo Tribunal do Júri, sim pelo Tribunal de Justiça. Recentemente o STJ mandou para ser competência do Tribunal do Júri um acidente de trânsito que foi acontecido em Brasília. E pelo fato de, apesar de que o crime do acidente de trânsito ele é considerado um crime culposo, mas o juiz que entendeu ser doloso, porque o condutor do veículo, a partir do momento que ele acidentou o outro em velocidade incompatível, ele assumiu o risco de produzir o efeito morte. Então ele foi mandado ao Tribunal do Júri, assim, um crime que em via de regra era culposo, ele passou a ser doloso pelo fato de ter assumido o risco de produzir aquele efeito. Diante de um tipo penal, o juiz ele pode pronunciar e
desclassificar e absolver. Pronunciar quando houver indício de autoria e materialidade daquele crime, e pronunciar quando não houver o indício, quando estiver ausente o indício de autoria e de materialidade. A desclassificação ocorre quando um crime que às vezes a pessoa entende ser de competência do tribunal do júri, mas o juiz, ao analisar, vê que ele não é competente o tribunal do júri para julgar. Então ele desclassifica aquele crime no qual ele vai ser julgado pelo juiz singular. E a absolvição quando é presente qualquer excludente de licitude e culpabilidade do acusado. Os crimes de competência do tribunal do júri são o homicídio, o infanticídio, o auxílio, induzimento e instigação ao suicídio e o aborto. Desses crimes, tanto faz na modalidade tentada como na consumada, eles serão de competência do tribunal do júri. O latrocínio, ele não é considerado um crime doloso contra a vida, porque a intenção da pessoa, do delinquente, não é atentar contra a vida da pessoa, mas sim contra o patrimônio. Então, por isso, ele não é um crime de competência do tribunal do júri, sim do juiz singular. A composição do tribunal do júri é de um juiz presidente e 21 jurados. E desses 21 jurados, 7 serão escolhidos para fazer parte do conselho de sentença. O tribunal do júri ele tem umas características, que é um órgão colegiado composto por mais de um membro e a decisão é entregue a várias pessoas. Não é uma decisão sozinha. É um órgão heterogêneo, pois faz parte dele um juiz togado, um juiz que estudou para aquilo, um juiz técnico e 21 juízes leigo. E tem também a horizontalidade, que é uma característica, porque não há hierarquia entre o juiz leigo e o juiz técnico lá. Todos são iguais e todos têm, e ambos têm o mesmo grau jurisdicional. A provisoriedade é outra característica do tribunal do júri. Ele se constitui em certas épocas, ele não é direto. E a última característica é a decisão tomada por maioria de votos, que vence ali o que for a maioria dos votos. O exercício efetivo do corpo jurado é unicamente fazer parte do conselho de sentença. E esse exercício, a Constituição, o Código de Processo Penal, ele dá certas prerrogativas para o jurado ou participar. E ele, por se tratar de um serviço público relevante e por haver presunção de idoneidade moral do jurado, quando ele praticar algum delito, ele tem prisão especial, é assegurada a prisão especial até que seja julgado definitivo o delito que o jurado praticou. E ele tem preferência também nas concorrências públicas. Ele também, o jurado, ele é responsabilizado igual ao juiz, apesar de, às vezes, muitos jurados não ser funcionário público, mas ele responde como funcionário público por causa da função que ele está exercendo, que é uma função pública. Ele vai responder juntamente com o juiz togado por prevaricação, corrupção passiva, concussão e demais infrações praticadas por funcionário público. A instalação da sessão de julgamento ela não pode se dar com menos de 15 jurados. Tem que ter no mínimo 15 sob pena de nulidade da instalação da sessão. E se houver um número inferior a 15, ela vai ser direcionada para o próximo dia útil imediato. Diante do que foi falado aqui, muitos são contra e muitos são a favor da participação do jurado no tribunal do júri. E os que são a favor, eles entendem, inclusive o doutrinador Anis Nassif, que é o juiz do Rio Grande do Sul, ele fala que somente a sociedade ela tem sensibilidade comunitária para julgar, aprovando ou desaprovando a conduta desarmônica de um de seus cidadãos. Os principais argumentos em defesa dessa instituição giram em torno da ideia de que o júri representa a sociedade e seus interesses. E outra coisa, eles entendem também que a partir do momento que a sociedade traz o cidadão para ser julgado, eles estão querendo e penalizando ele por aquilo ali, eles estão tentando reprimir para que aquele cidadão não volte a cometer novamente aquele delito. Agora, para os que defendem a participação do juiz leigo no tribunal do júri, eles se firmam em
entendimento que não há que se falar em Estado democrático de direito sem falar da participação do cidadão no tribunal do júri. Tá? E confirmando assim que todo o poder ele emana do povo e em seu nome será exercido. Agora, os que entendem, os que são contra a participação do jurado no tribunal do júri, fala que o júri ele foi criado numa estrutura judiciária frágil, ele sofreu inadequações com o passar do tempo, a evolução, às vezes fala que ele não conseguiu acompanhar a evolução da sociedade, mas eles falam também que a morosidade do julgamento, pelo fato de ter que juntar provas e laudos para obter o convencimento do jurado, eles falam que isso também é desfavorável. E agora, a maior problemática encontrada nos que pensam, nos que são contra a participação do juiz leigo no tribunal do júri, é a falta de conhecimento técnico. Eles falam que muitas vezes o jurado está ali, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. E às vezes os termos técnicos, os termos jurídicos que são usados ali, ele não tem conhecimento. E esse aí foi até um dos problemas que eu enfrentei quando eu participei do tribunal do júri. Porque às vezes certas palavras que eles falavam ali, que às vezes eu não entendia, por não conhecer o termo jurídico. E então os que defendem a não participação do juiz leigo no tribunal do júri se funda principalmente na razão deles não ter preparo para assumir tal função. Só que diante dessa discussão que quem é a favor, quem é contra, eles montaram um anteprojeto de reforma do tribunal do júri e esse projeto ele consiste em várias mudanças. E uma delas é que o jurado ele não vai poder permanecer mais de 2 anos na lista, sendo que o juiz vai ter que renovar essa lista a cada 2 anos. O número de jurados, que hoje é 21, passaria para 25. O rol dos isentos também ele foi reduzido, sendo isentos só os ministros de confissões religiosas, farmacêuticas e as parteiras, que fala de parteira ainda. E os maiores de 70 anos, que hoje os maiores de 60 anos já são isentos. Aqui eles passariam os maiores para 70 anos e os médicos, mas eles só seriam dispensados quando eles requeressem. E a questão do jurado por ele exercer um nuncio público, que é uma função que ele exerce sem benefício assim, pecuniário nenhum, então eles queriam passar, porque lá no CVP fala que só a preferência em concorrência pública. Eles mudariam isso com preferência nas licitações públicas, porque concorrência é uma modalidade da licitação, como nós já estudamos. E eles também teriam direito, quando fosse a questão de promoção dentro da firma, se ele fosse jurado, ele teria prerrogativas sobre os outros. Então, essas seriam as mudanças que possivelmente poderão ocorrer com este projeto. Mas a inovação mais acentuada, que, no meu ver, foi benéfica e se acontecer, é que quando o jurado ele for intimado, quando ele for participar do tribunal do júri, ele vai receber junto a cópia da pronúncia e o relatório do crime. Então, quando ele for intimado, ele já vai saber o que ele vai fazer, o que crime que ele vai julgar. E hoje às vezes a pessoa jurada chega lá, não sabe nem quem vai ser julgado, o que está acontecendo, então ele já vai ter uma noção mais ou menos do que ele vai fazer. Então, concluindo a minha apresentação, podemos observar que muitos são a favor e outros muitos contra o tribunal do júri. Mas o que temos que ter em mente como objetivo é o aperfeiçoamento deste instituto milenar. Porque nós vimos pela parte histórica e desde lá do início da criação do mundo já tem. Então nós temos que aperfeiçoar, buscando o acompanhamento da evolução da sociedade, a busca da aplicação da justiça, fazendo assim com que vivamos a nossa conquistada democracia. Para encerrar, eu quero citar uma frase de um conceituado promotor de justiça do Tribunal do Júri do Estado de São Paulo, Dr. Edilson Mongenor Bonfim, que ele diz que o júri é a musa real da ciência penal. Muito obrigado. Você está convidado para a minha monografia dia 12 de agosto.
proibição que afasta a culpabilidade. O cidadão, não é que ele praticou um ato considerado criminoso, ele não tinha aquele juízo de que aquilo que ele estava praticando era crime. Para ele, aquilo ali era permitido. E existe o erro excusável e erro indesculpável. Erro excusável e o erro inexcusável. Dois tipos de erro. O erro excusável afasta a culpabilidade do fato. Para ele, aquele fato não era crime. Ele errou quanto à proibição da norma. Se o erro de proibição for excusável, ou seja, desculpável, o cidadão será isento de pena, não será culpado. Agora, se for inexcusável ou indesculpável, ele errou, a pena dele vai ser diminuída, vai ser uma causa de punição. Artigo 21. Só para a gente dar uma olhadinha. Vê lá, Manu. Qual que é que está falando? Erro sobre